Que Jesus nos ilumine neste dia, neste momento, em que nós estamos aqui unidos neste propósito de compartilhar essas reflexões, né, através deste canal viabilizado pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, para refletirmos neste nosso fazer, no nosso modo de ser. E hoje nós queremos mencionar a passagem registrada no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no texto que traz o título Tu e Tua Casa. Lendo esse texto, nós vamos encontrar uma referência ao nosso trabalho, nosso fazer cristão, com cuidado referente à bondade oculta, né? No nosso dia a dia de cristão, às vezes nós para nos realinharmos, né, às leis divinas, nós nos entregamos ao trabalho, à caridade, à expressão, a esse exercitar do fazer, do auxílio ao próximo. Então é muito frequente, né, nós vermos que nós cristãos nos desvelamos, né, nos doamos através de trabalhos visíveis, né, o trabalho de ajuda ao próximo, né, e muitas das vezes nós acabamos nos estagnando nessa exteriorização desse fazer. E acabamos pensando, nos acomodando ao pensar de que já estamos contribuindo o suficiente para o nosso melhoramento, né? Porque antes de eu tentar melhorar o outro, eu tenho que também trabalhar o meu melhoramento. Então, quando nós nos desvelamos no cuidado com a arrecadação de alimentos, com ações sociais, né, em prol do próximo, a gente de alguma forma está trabalhando com o trabalho visível, perceptível aos nossos sentidos. Então fica às vezes muito fácil, né, a gente avaliar, olha, eu estou trabalhando muito, então com certeza eu já estou me melhorando. Então a gente fica fazendo essas menções, querendo ou não. Às vezes não somos nós, às vezes é o outro que faz essa menção para a gente. Olha, você está trabalhando muito na seara do mestre, então com certeza ao desencarnar você vai ser recompensado, você vai ter essas recompensas. E aí a gente se acomoda com esse fazer, esquecendo que o melhoramento que Jesus deseja de cada um de nós enquanto criaturas suas é o melhoramento íntimo, né? É a nossa moralidade aperfeiçoada, para que a gente tenha esse desenvolvimento neste caminho da evolução que é predestinação para todos nós, né? Criaturas de Deus. E aí, nesse texto, nós temos esta reflexão do nosso fazer o bem de forma oculta, né? Uma bondade oculta. E como é que ela como é este fazer, né? Então hoje a gente vai fazer uma reflexão assim um pouco mais particularizada em relação a o exercitar desta bondade de forma oculta, que ela também ela complementa aquela bondade exterior, visível, e que também, assim como a visível ajuda o próximo e também nos ajuda, essa bondade oculta também nos ajuda e também ajuda o outro. Então nós vamos conversar um pouquinho mais, tá, sobre essa temática hoje. E aí a gente começa mencionando aquela passagem que Jesus nos diz que nós somos luz do mundo. Nós no sentido cristão, né? Aqueles que conhecem os ensinamentos de Jesus acabam se tornando uma luz, né?
E nessa passagem que está registrada em São Mateus, capítulo 5, mais precisamente no capítulo 14, tem todo um trecho ali que fala dessa luz, né? Fala da cidade que, quando é colocada em cima do monte, ela é vistada de longe, né? Ela não pode se esconder. Fala da luz que, colocada, é pequeno, né? Ponto, ela não pode ser colocada debaixo da mesa ou de um ponto escondido, porque não tem como ela se esconder. Ela é uma luz, ela ilumina. E aí nós temos duas conclusões, né, que a gente pode dizer que a luz ela é impossível de você esconder de alguma forma, mas para ela se manter, ela precisa ter um combustível, ela precisa, né, ser alimentada, que senão lentamente, em vez de se tornar um ponto, uma tocha, né, e aumentar mais ainda, a tendência pode até se extinguir. Então, esse cuidado interno nós também temos que ter, né? Então, concluímos que se nós somos luz, então nós temos um potencial a ser trabalhado, né? Então, esse potencial ele tem várias formas de ser aumentado. A gente pode trabalhar o caso da irradiar nossa luz, né, interna, a gente pode mentalizar, emitir raios de bondade, de esperança. A gente pode também, através dos nossos fluidos, né, energéticos, trazer a paz, a alegria, a consolação, né, contribuir para o bem-estar do outro. Então é exatamente nesse sentido. Você praticando esta bondade oculta que aparentemente aos nossos olhos, né, aos nossos sentidos limitados da matéria, não podemos perceber com facilidade. E é quando a gente exercita quando é que a gente vai exercitar essa irradiação, né? A gente pode trazer assim um momento mais restrito ainda para o nosso momento de oração, o nosso momento de prece, no nosso momento de meditação, da forma como a gente pensa denomina esse momento nosso, né? Esse momento mais íntimo nosso. Então, tem algumas recomendações trabalhado, né, no livro Preces e Irradiação, que ele diz assim que a gente pode amenizar, né, através da nossa prece, nós podemos auxiliar o próximo a ter o seu sofrimento amenizado. Isso pode ser para uma pessoa, né, como também pode se estender para um grupo de pessoas. Esse bem aí que eu vou fazer a minha prece em prol de uma pessoa ou de um grupo. Também eu posso ajudar no restabelecimento da saúde de uma pessoa, de um grupo de pessoa. Esses são exemplos de que a gente não precisa dispor, né, necessariamente de um determinado valor em dinheiro, de um determinado quantidade de bens também, né? A gente não tem que ter necessariamente um transporte, né? Um carro ou então outro meio, um avião. Não, só vou fazer o bem se eu tiver um avião. Colocar condições para que esse bem aconteça. Eu posso também pensar que eu posso ajudar aquelas pessoas que estão passando aflições por não terem a solução de um determinado problema, né? Então eu posso, através da minha oração, contribuir para que aquela pessoa seja intuída, seja iluminada, né, por energias salutares, para que ela encontre a solução para um determinado problema. Às vezes a pessoa tem até insônia, não consegue descansar, ter um sossego mental, em função de uma dificuldade que ela está passando. E aí eu posso auxiliar essa pessoa, eu posso auxiliar este grupo, tá? Eu posso também diminuir a fome. Eu posso, através desta minha ação da prece ou da minha meditação,
Eu posso ajudar outras pessoas a terem moradia, né? Tem tantas pessoas sem um teto para morar, às vezes estão passando frio, passam privações, né? No seu dia a dia em função de não ter um abrigo, uma casa onde possa descansar. Eu posso ajudar também na diminuição da violência, onde eu vou dispor a minha energia em prol daquelas pessoas que praticam o mal, né? Que são ainda devotadas, ainda estão demorando-se na prática do mal, pensando que estão fazendo a melhor escolha de suas vidas. Então eu posso interceder por essas pessoas também. Eu posso diminuir, auxiliar nas políticas públicas. As pessoas dizem, como? Eu vou ter que fazer um abaixo-assinado, eu vou ter que fazer parte de um partido político? Não, basta você irradiar, pensar pensamentos positivos e emanar energias salutares para os governantes, para as autoridades, para o governador, para o prefeito, para os políticos, né? Nós vivemos no Brasil esse momento aí de profundas revelações, né? De corrupção. Então nós temos essa ferramenta dada por Deus para que nós possamos auxiliar de alguma forma o nosso país, o nosso planeta em si. Então, nós irradiando fraternidade, alegria, caridade, paz, esperança para o nosso planeta, nós podemos sim contribuir para a mudança do nosso quadro social, político, histórico, psicológico, espiritual. Então, há todo um envolvimento dessas dimensões que muitas das vezes nós nos esquecemos. Nós nos deixamos abater pelo desespero, né? Pela tristeza, pela melancolia, de que tudo não vai acabar mesmo, então que fique assim. Aí a gente cruza os braços, esquecendo desse nosso fazer essencial enquanto cristãos, né? Quando nós irradiamos, nós mentalizamos uma carga tão poderosa, né? Que ao doarmos para quem nós estamos pensando, nós conseguimos dar esse suporte, esse reforço para essa outra pessoa agir, para este grupo, outro grupo agir. Então, como é interessante a gente ter esse conhecimento dessa força vital que nós podemos compartilhar com o outro, a ponto de, também auxiliados pela espiritualidade, né? Pela essa energia, por esta potência que existe e é presente no nosso contexto, no nosso conviver, né? No nosso mundo. Nós estamos mergulhados nesta força, nessa potência que nós ainda somos limitados, ainda não conseguimos perceber. Mas, independente de nós percebermos ou não, ela existe. E como existência, ela tem uma ação real, né, sobre o nosso ambiente. Então, somos amparados neste momento, quando nós nos dedicamos a esta prática de amor, de caridade, nós somos auxiliados. E é essa junção, essa complementação de energias etéreas ou espirituais, né? Com a nossa energia material, né? Com esse desejo, com essa vontade nossa, é que nós conseguimos mentalizar e irradiar, né? Bons fluidos. E logicamente, se nós colocamos bons fluidos, dependendo da situação, conseguimos sim auxiliar 100% a mudança de um quadro que talvez fosse de calamidade, de tristeza, né? Então, vamos pensar mais profundamente sobre essas questões, sobre este potencial que cada um de nós tem, né? E aí a gente diz assim, como é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer de qualquer forma, né? Então, neste livro que eu mencionei para vocês, nós temos alguns passos muito interessantes. Primeiro, ele diz que nós temos que ter no nosso dia a dia como cristãos o cuidado de cultivar bons sentimentos, né? Que sentimentos são, né? Que nós temos guardado,
Que sentimentos nós temos na nossa intimidade que o outro não sabe? Por isso a palavra oculta, né? O que nós temos no nosso íntimo que está oculto aos olhos, né? Que tipo de pensamento? Às vezes as pessoas querem mudar o seu quadro, mas continuam com aqueles pensamentos de pessimismo, de negativismo, e não tentam substituir esses pensamentos. Então, uma dessas formas, para que a gente esteja apto a auxiliar o outro, a gente tem que ter também esses bons pensamentos. A gente também, quando eu penso, quando eu sinto coisas boas, é lógico que o meu fazer também vai e se espelhar em boas ações, né? Vai ter a prática ali de boas ações. Então, é necessário que eu tenha esse cuidado também de ter práticas boas. Não é só o meu pensar ou o meu sentir. Eu tenho, se eu faço essas conexões desses bons pensamentos, desses bons sentimentos, lógico que eu vou ter também boas ações, boas práticas. Então, é necessário isso, né? Porque tem às vezes a pessoa pensa que eu vou fazer o bem de qualquer jeito, né? A gente pode pensar também lá, igual como a gente vai fazer uma boa ação. A gente vai fazer uma ação social de sucesso de qualquer jeito? Não, né? Existe toda uma preparação. Então, existe também, é solicitado de nós esse cuidado com o nosso ser, para que venhamos no momento da irradiação a espalhar, a poder ter essa prática exitosa na nossa vida. Então, quando eu faço tudo isso, eu crio em torno de mim uma atmosfera espiritual positiva, né? Agradável, aquela pessoa que quando você chega em um determinado local, você sente a presença daquela pessoa. Como é gostoso estar perto daquela pessoa, porque a atmosfera dela, independente de religião ou não, é uma atmosfera gostosa de sentir. Você gosta da presença daquela pessoa, e isso vai contagiar não só quem está pertinho, né, mas a própria pessoa. Então, olha só aí, ajuda também esse momento desse cuidado nosso íntimo, tem essas vertentes de auxílio, né? Ela vai se tornar uma pessoa que é capaz de auxiliar o outro, mas que está ali amparada, né? Ela não vai ser aquela pessoa que ajuda todo mundo e acaba morrendo no final, né? Não, ela fica ali também, ela tem sustentação. E devo fazer como? Eu faço pensando, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar um grupo tal, mas eu estou pensando nessa hora, olha as contas do mês, olha como é que tá difícil para mim fazer tal coisa e tal, mas eu estou aqui falando, orando em prol daquele grupo. Não é assim, né? Já estou energizada aqui, eu já estou aqui cheia de bons pensamentos, eu procuro fazer o meu melhor, né, enquanto cristão. E agora, nesse próximo momento, eu vou focalizar, né? Eu não vou dar atenção para 100 pontos diferentes. Dependendo da minha capacidade de concentração, eu vou focalizar. Se é uma pessoa, né? Poxa, é a minha amiga que está precisando, eu vou concentrar minha atenção naquela pessoa. Não, é o filho da vizinha, que ela pediu oração, então eu vou pensar no filho da vizinha. Não, é a mãe da vizinha que está passando mal, ou então, eu sei que a vizinha da rua está passando mal e tal, fulano de tal, não sei o nome, mas eu sei quem é, então eu vou pensar. Às vezes eu não tenho a figura, mas eu tenho o nome, então eu foco naquela pessoa, foco naquele grupo. Olha que o grupo X está passando momentos difíceis. Por exemplo, os que estão em desencarne agora pelo Covid, né? Vítima de Covid. É um grupo ali limitado, então eu limito a minha força mental para este grupo. Então, assim eu vou conseguir transmitir com mais êxito as minhas energias de paz, de conforto, de saúde,
né, de equilíbrio. Se aquele grupo está precisando, tá com rivalidade, tá brigando, não, eles precisam ser pacificados. Então, vou canalizar uma energia de paz, de serenidade. E assim, essa minha forma de exteriorizar esse meu desejo de que aquele grupo receba um bem, eu já vou estar irradiando, eu já vou estar de alguma forma contribuindo para melhorar aquele ambiente. Então, talvez a gente pense assim que ainda está assim muito despreparado para essa ação. Quando alguém diz assim, vamos orar, vamos fazer um convite, né? Vamos fazer uma corrente, vamos fazer uma campanha. Às vezes as pessoas ainda estão tímidas, né? Porque aí pensam mil e uma coisa, né? De como vou fazer. Não estou preparado não, né? Então a gente talvez não consiga ter essa postura que a gente mencionou rapidamente, se concentrar, focar, fazer oração, fazer aquela intercessão que você deseja, que alcance aquele grupo ou aquela pessoa, né? Às vezes assim, eu não tenho uma boa concentração, quando eu fecho os olhos eu não consigo pensar em nada e acabo não fazendo nada, né? E aí você diz assim, não sou capaz. Não é assim, né? No nosso campo de trabalho, todos nós fomos chamados por Jesus para desempenharmos um trabalho na sua seara, né? Então, se nós temos essa disponibilidade, né? A gente vai começando a treinar, fazer um Pai Nosso mesmo, né? Pensando naquela pessoa que a gente quer levar um bem, né, que não seja um bem material, esse bem aí que eu falei para vocês, de que a gente pode levar uma mensagem de conforto, pode fazer, às vezes a gente não precisa nem chegar a falar com a pessoa, daí a bondade ser oculta. Eu não vou precisar dizer e colocar no jornal que eu orei em prol de um grupo, que eu orei em prol de uma pessoa, de um amigo, de um vizinho, não é preciso, né? Só a alegria de saber que aquele grupo ali ou aquela pessoa está melhor, está bem, né? Se restabeleceu a sua saúde, já é o bem oculto, a bondade minha foi silenciosa, mas através do amparo espiritual aquela pessoa foi alcançada, a mensagem chegou até aquela pessoa. Então, se você ainda pensa que seguir esses passos para irradiar bons pensamentos, bons fluidos para uma outra pessoa é complicado, né? Se concentrar, focar, fazer oração. Então pense assim, que no momento da sua prece, você fazendo uma prece calma, tranquila, né, em prol de de uma determinada pessoa, de um amigo, né? Essa pessoa vai receber a sua energia, dependendo da receptividade que ela esteja também, né? Às vezes você vai fazer muitas orações, vários dias de oração e aquela pessoa não melhora. Por quê? Porque também depende deste campo que a gente estava falando, energético da pessoa. Não adianta, às vezes, a gente querer um bem tão grande com uma pessoa se essa pessoa está fechada para receber este bem. E não cabe a nós julgar as pessoas, né? Cabe a gente entender que cada um de nós tem o seu tempo, tem o tempo dado por Deus. Então é isso que nós temos que levar em consideração. Vamos fazer, sim, vamos fazer as nossas preces, vamos rogar, vamos fazer as nossas orações de forma caridosa. Não precisa a gente gritar para todo mundo ouvir que eu estou orando pela vizinha ou por qualquer outra pessoa que seja, ou grupo, né? O importante é a minha intenção de dividir esta luz que quando a gente conhece Jesus, a gente recebe, né? A gente torna ela mais visível, aliás, né? Ela se torna, quando a gente tem
abraça essa boa nova do Evangelho em nossa vida, a gente consegue passar com mais serenidade as dificuldades, com uma certa harmonização na nossa vida mental, espiritual, sentimental, né? Porque todos nós estamos debaixo dessas dificuldades, somos sujeitos a estes momentos difíceis. Não pense que quem aceita Jesus, tem os ensinamentos dele em sua vida, vai ter uma vida só de rosas, né? Não, muito ao contrário. Se Jesus, que foi o nosso o nosso mestre, né, passou toda aquela dificuldade, foi crucificado, foi judiado ali, foi injustiçado. Imagine nós, né, que ainda estamos iniciando esse processo de evolução espiritual. Então, que nós possamos compreender os desígnios de Deus em nossas vidas, nos deixando, né, envolver em energias positivas e também desejar para o outro, lembrando do ensinamento maior de Jesus, que venhamos a fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós, né? Então, que Jesus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.